Melhor e Mais Justo de hoje, você sabe, fala sobre estratégias para ampliar as relações do Brasil com a China, as comerciais, as políticas econômicas, culturais, enfim. Nesse bloco, eu gostaria de propor o aprofundamento da discussão sobre riscos e oportunidades que envolvem essa parceria sino-brasileira. O Charles, aqui no intervalo, o Dr. Charles, estava dizendo, olha, queria falar, inclusive, porque você provocou a história de pensar em oportunidades, desafios, e eu tinha me referido à questão da China manter, né, o seu câmbio, digamos, artificialmente desvalorizado, com que o Dr. Charles discordou, e eu gostaria de passar a palavra, então, e que ele trouxesse explicações muito interessantes que nos fez aqui no intervalo. Né? Olha, está havendo uma manipulação de moeda em escala nunca jamais vista na história financeira do mundo atual. A maciça manipulação do dólar, uma desvalorização contínua do dólar pela necessidade de imprimir moeda para tentar reparar a economia americana. Também, essa tem sido uma ação forte do governo americano. Sim, né? Também para gerar exportações americanas, né? E assim gerar empregos americanos. E também para pagar as maciças obrigações em dólar com dólares desvalorizados. Né? Agora, a China, ela tem que manter o seu câmbio como medida defensiva perto do dólar, porque a China não pode pagar sozinha a conta dos erros econômicos e financeiros dos Estados Unidos. Então, quem pratica essa manipulação acusa a China que está se defendendo de manipulador. Da mesma maneira que aqui no Brasil, uma das grandes razões que o nosso câmbio, o nosso real fica valorizado, é por causa da nossa gastança pública, que pressiona os juros para cima, que atrai o dólar especulativo também. Né? Então, e aí a gente acusa o chinês de manipular. Né? Então, eu acho que nós temos que entender um pouco melhor... Mas, Dr. Charles, então, na linha da provocação, por exemplo, os produtos chineses, a gente sabe que os produtos de consumo, o telespectador que está nos vendo, que eventualmente não entende de macroeconomia, né, mas que quando ele vai às compras, ele vê que o produto chinês entra, no Brasil inclusive, e que eles são muito mais baratos, muitas vezes, do que o produto brasileiro, ou se ele não é mais barato, ele é competitivo porque a carga tributária que incide sobre ele é muito maior do que aquele que é fabricado aqui. Como é que a China consegue produzir e inundar de produtos manufaturados a preços que o resto do mundo não consegue competir? O que eu estou querendo dizer com isso é dizer o seguinte, há aí, né, um estímulo a um certo tipo de economia e os países não precisam se defender disso também? Olha, quando me perguntam por que o produto chinês é tão barato, eu sempre pergunto por que o produto brasileiro é tão caro. Porque nós temos 60 tipos de impostos, nós sempre somos campeões mundiais de juros altos, de vez em quando, raramente, a gente perde para a Turquia, mas basicamente somos campeões. Nós temos uma legislação trabalhista que não muda desde 1943, extremamente onerosa, que incentiva o trabalho informal. Né? Nós temos um sistema de entraves que realmente entrava tudo. Né? Nós temos uma política cambial que não favorece as exportações do Brasil. Né? Estou de acordo, mas eu estou pensando isso em relação ao Brasil. Mas por que os produtos chineses são tão competitivos também na União Europeia, no próprio Estados Unidos? Quase 40% do nosso PIB é tributos. Na China, isso é menos do que 20%. Para ser exato, é 18%. Tá? Nossos encargos trabalhistas é 127%, o básico. Na China é 59%. Enquanto nossos juros para o consumidor que compra uma geladeira e paga 3%, na China é 4, 5% ao ano. Né? Então, além disso, ela tem uma infraestrutura e logística que vai durar os próximos 50 a 100 anos. Né? Não tem o custo de uma falta de logística. A estrutura de custos é menor, não é uma coisa ou outra, o conjunto.
E aí tem um aspecto que eu acho curioso, que o pessoal diz assim, o produto chinês entra aqui. Não é o produto chinês que entra aqui. O comerciante brasileiro vai lá comprar. Sim. Não, é que faz uma diferença. Eu entendo o que você está dizendo. A maneira claro como que faz, é né? colocada, Parece que o chinês está impondo, criando. É uma iniciativa dos comerciantes brasileiros. Estão buscando oportunidades de produtos e outra coisa, de boa qualidade com menor preço. Isso, é fato. Mas é muito comum o pessoal dizer, por que o produto chinês não é de boa qualidade? Eu falei, mas tem produto chinês de boa qualidade. Mas aqui eu só compro coisa ruim. Eu falei, sim, mas quem é que vai lá escolher o de menor qualidade para aumentar a taxa de lucro quando vem vender aqui? Entende? Quer dizer, essa questão dos custos, a gente muitas vezes não considera que aqui no Brasil se coloca uma margem de lucro muito alta. Então também tem isso. Eu estava brincando, você falou de automóveis, de montadoras aqui de São Bernardo. Há pouco tempo um jornalista publicou uma série de matérias sobre o custo de automóveis no Brasil, comparando com outros países, em que ele falava que não é o custo do Brasil, é o lucro do Brasil, né? Que aqui é muito mais alto do que outros. Então essa questão da margem de lucro lá é muito menor. Então são vários aspectos que contribuem para o produto chinês ser mais barato. E a mão de obra na China é mais abundante e ainda mais barata, não é? Olha, a mão de obra chinesa hoje, o salário mínimo realmente é menor que a brasileira. Tá? Média de $150 a $200 por mês. Todavia, você tem que lembrar que, como o custo de vida na China é muito mais barato que o Brasil, o funcionário que ganha $150, $200 por mês na China vive como um que ganha $600, $700 aqui no Brasil. Entende? Então, os nossos telespectadores, o povo brasileiro, tem que agradecer a baixa dos custos dos produtos que eram somente acessíveis para a nossa elite. Hoje, democratizamos o consumo de quase todos os produtos, graças à competição internacional, inclusive, chinesa, de custos menores. Então, hoje você vê pessoas de baixo nível de renda podendo comprar televisores, DVDs, etc, etc. Antigamente era só a elite que podia comprar computadores e esses produtos, né? Alexandre? Eu concordo assim, que realmente a economia mundial, com uma maior liberdade de mercado, uma abertura que houve, vamos assim, discutir quem foi responsável, Estados Unidos, China, ou negociações da OMC, da Organização Mundial do Comércio, isso favoreceu muito a intensificação do comércio. Então, o livre comércio contribuiu para a melhoria do bem-estar, vamos dizer assim, de maneira geral, no globo. Agora, pensando em termos econômicos mesmo, né, as regras econômicas dizem o seguinte: bom, quando o país se enriquece, né, a tendência é que aquela moeda do país se valorize porque ela é um país mais rico, né? E o que tiver acontecendo no Brasil, quer dizer, o Brasil cresceu, o PIB, a moeda se valorizou, seja por causa de problemas internos, de juros e tudo mais, mas enfim, na média isso acaba acontecendo até porque possa haver um equilíbrio do outro lado. Nos Estados Unidos houve problemas econômicos, né, e há uma desvalorização, um empobrecimento nesse sentido, né. Aí talvez até uma provocação também, por exemplo, no caso da China, se a gente comparar com o Brasil, né, a China há 20 anos atrás, em termos de PIB, era praticamente o PIB brasileiro, e hoje é praticamente 3 vezes maior que o PIB brasileiro, né. E em relação ao câmbio, quer dizer, só que o nosso câmbio se valorizou muito ao longo desse período, né. Não estou dizendo se vai ser um câmbio que seja artificialmente flexibilizado ou não. Em alguns momentos, nós mesmos, Brasil, o governo brasileiro, propôs uma desvalorização. Não precisa ser dessa forma, mas talvez uma equalização em relação ao crescimento da economia chinesa que houve nos últimos anos seria algo interessante, né, para a gente pensar numa competitividade que seja mais justa em termos de comércio nacional. Mas por que a China cresceu tanto e o Brasil não acompanhou, né? Conforme o Alexandre disse, em 1974, quando o Brasil e China reataram relações diplomáticas, o PIB brasileiro era de 334 bilhões de dólares para 120 milhões de brasileiros. O PIB chinês era somente de 160 bilhões de dólares, dividido por quase 1 bilhão 200 milhões de chineses, né? A China era muito pobre. As exportações brasileiras eram quase de 12 bilhões, e as exportações chinesas eram de 6, metade. O que aconteceu nessas intervalo para haver uma diferenciação tão drástica no crescimento econômico dos dois países?
não é porque Deus virou chinês, Deus continua brasileiro. É porque cada nação teve a sua própria prioridade. Então, a prioridade nossa aqui no Brasil sempre foi estabilidade monetária acima de qualquer coisa, mesmo a custo da nossa pobreza continuada. Toda vez que nossa economia ameaça crescer, a gente corre para aumentar a taxa de juros para abafar o crescimento, né? Para manter essa tal de estabilidade monetária. A China teve prioridade totalmente diferente. Deng Xiaoping colocou a prioridade chinesa, prosperidade a qualquer custo. Mesmo contra uma heresia marxista, que é desigualdade social, e mesmo com impactos ambientais. Cada um colheu o que plantou. Nós plantamos estabilidade a custo de pobreza e a China plantou prosperidade a custo de impactos ambientais e desigualdades sociais. Que ela vai ter que ela está tentando ajustar, equacionar adiante. Em relação à desigualdade social, nós não perdemos nada para a China, né? Eu diria que nos últimos anos o Brasil Melhorou, Mas melhorou eu bastante queria entrar nesse num aspecto. aspecto que você, como você está provocando muito, a gente também tem que te rebater, né? É meu papel aqui, para fazer para você sair colocou debate. o seguinte, que como fazer para ter uma relação mais plural. Essa questão de mais plural é uma discussão complicada hoje. Por quê? Porque você tem no Brasil vantagens comparativas fantásticas na área rural, né, na área agrícola, Agroindústria, agronegócios, agronegócios. né? Nós temos uma vantagem comparativa nessa questão em relação ao mundo. Vou dar um exemplo, celulose. O Brasil tem uma condição de produzir celulose que nenhum outro país tem. Pela questão da iluminação, né, questão solar, o Brasil consegue produzir em 2, 3 anos o que em outros países leva 6, 8, 9, 15 anos, né, em lugares mais frios. Então, se a gente pegar em várias atividades, desde o etanol de cana-de-açúcar, soja, em vários produtos, matérias-primas agrícolas, né? Não só alimentos. Veja, a China é um país com 20% da população mundial que tem apenas 6% da água do mundo. Essa é um fator limitante da natureza que não tem como mudar, não tem mágica. Não adianta inventar negócio de dessalinizar a água do mar, isso aí não tem mágica, não tem. Então ela vai precisar buscar, sim, matérias-primas agrícolas, alimentos, em outros países. E o país do mundo que tem condições de fornecer, de triplicar sua produção, e de atender não só China, mas Ásia, o único país que tem essa condição é o Brasil. Como o Milton está falando, a importância do Brasil no cenário internacional só vai tender a crescer. Porque nós vamos ser o celeiro de um mundo faminto, né? Isso é uma coisa extremamente importante. Porque nós temos... A China tem 142 milhões de hectares para cultivar. Aliás, 140, era 142. E daqui a uns anos vai ter 138 por causa da expansão urbana e das zonas industriais, né? O Brasil, a gente usa hoje o quê? Uns 80 milhões de hectares. Temos 200 milhões de hectares para pastagem e podemos ainda inserir 140 milhões de hectares para cultivo. Isso é extremamente importante. E podemos melhorar, nos 80 milhões, melhorar muito a produtividade, talvez dobrar a produtividade sem aumentar a fronteira você agrícola. Pode utilizar 40 milhões de hectares degradados tranquilamente. Como é que a gente pode ficar pregando defesa comercial contra um país que nos deu 11 bilhões e meio de superávit, de lucro? A defesa comercial não é necessariamente a política que devemos ter, até porque se você protege durante muito tempo, se acomoda. E nós tivemos uma política de proteção comercial durante muito tempo. Na informática... Foi horrível, né? Foi Jurássico industrial. Então, o problema que eu creio, quer dizer, eu acho que a gente não deve perder a oportunidade da vantagem comparativa que foi mencionado, mas podemos também investir no desenvolvimento da nossa indústria e a aplicação de tecnologia. Eu concordo que assim, muito do que nós exportamos hoje, inclusive de bens manufaturados, vem porque agregamos tecnologia com partes e componentes que vêm de fora, que nós não tínhamos capacidade, num primeiro momento, de produzir internamente para competir no mercado internacional. Agora, nós, aí sim, Brasil, temos que fazer o nosso dever de casa de investirmos em pesquisa e desenvolvimento para agregar valor aos nossos produtos.
Senão, a gente vai continuar importando cada vez mais bens e componentes de fora, porque tem tecnologia e só assim a gente consegue exportar. A gente exporta avião porque muita coisa vem de fora pronto. A gente exporta carro e eletrônico. A Embraer é uma montadora, ela trabalha com Agora, a gente quer ser uma 630 montadora? fornecedores diferentes. Eu não acho que o Brasil queira ser um montador e exportador de soja para o resto da vida. Então, mas eu acho que aí, essa questão do plural, que eu queria concluir o raciocínio é o seguinte. Então conclua que a gente vai para mais um intervalo. Veja bem, o mundo hoje, a China trabalha com uma frase que a gente usa muito, que o brasileiro não entende, que é cooperação. Né? Se usa muito isso, cooperação. Tanto é que a nossa revista, que é a revista que eu edito, é negócio com o Brasil, mas em chinês é cooperação com o Brasil. Olha a sutileza da língua, né? Veja bem, no mundo que a gente vive hoje, a gente tem que trabalhar mais com a lógica da cooperação. Então, essa questão de ser mais plural, ela tem que ser, eu entendo que muito mais nessa lógica, olha, quais são as nossas vantagens comparativas, quais são as vantagens comparativas dos outros, o que eles estão quebrados aqui, o que nós estamos bem ali, quer dizer, muito mais de complementação do que de concorrência nesse sentido. E a China tem uma questão que a gente tem que entender, ela precisa gerar 12 milhões de empregos por ano. Então, um país que tem essa necessidade precisa pegar produtos em que ela tem que fazer alguma coisa naquele produto. Porque ela tem que ter gente trabalhando, né? E não apenas... porque aquela lógica que no início dos anos 90 do Collor, de importar é mais barato do que produzir, lembra? Aquilo ali é uma coisa que para a China está fora de cogitação, ela precisa gerar emprego. Então os produtos têm que entrar na China, não pode entrar 100% pronto. E isso nós temos que entender. Entende? Eu acho que essa questão é muito mais complexa Mas a hoje. gente pode pensar, isso que você está dizendo para mim é estratégico, né? E acho que tem que pensar em parcerias e como é que a gente pode cooperar, né? Trabalhar junto. Preciso fazer um rápido intervalo e já já a gente volta com o último bloco do programa, não sai daí.